Boa noite a todos. Antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, a gente tem alguns avisos que são: amanhã, gente, na segunda-feira, nós temos aqui na igreja o curso de capacitação para quem quiser se tornar elegível ao conselho da igreja, né? Conselho. Ah, sim, a luz. Obrigado, Kelly. O conselho da igreja que toma as decisões importantes da igreja, né, como a decisão que a gente tomou de trocar de prédio, né, uma decisão que o conselho da igreja toma em conjunto com o pastor. E então quem quiser fazer parte, tendo no mínimo 1 ano de membresia, pode participar amanhã. Então às 7h30 aqui na igreja mesmo. E no domingo que vem, gente, nós vamos ter batismo, né, dia 24, às 10h30 da manhã, lá na casa do Felipe, perto da minha casa, lá na Charlau. Então, 10h30, todos convidados, né, para a gente festejar junto com os batizandos lá. Depois a gente faz uma confraternização, né, cada um leva ali o seu pedaço de carne, salsichão, né, o que for comer, e a gente assa junto lá. Isso aí, assar a gente dá um jeito, né, a gente faz lá no salão da empresa. Então, todos convidados para participar desse momento de festa. E no dia 30, a gente tem o Conexão também aqui na igreja, né, no sábado, que é um evento muito legal, muito importante. Quem não veio tem a oportunidade de vir também. A gente tem músicas muito legais relacionadas ao tema. A gente tem também discussões, né, e o tema vai ser depressão. É um tema que é sempre bom a gente lembrar, relembrar, aprender, porque pode pegar a gente, a depressão, e pode pegar pessoas próximas a gente. Então, quanto mais a gente souber do assunto, melhor. Quanto mais a gente puder estar por dentro do assunto, melhor. Então, são esses os 3 avisos. E hoje, a gente vai continuar essa série que eu iniciei alguns meses atrás, onde eu estava falando sobre notificação, né, como nós somos notificados. Eu estava tentando hoje eu fiz um exercício de tentar contar quantas vezes eu fui notificado. Eu tive que parar, porque eu não consegui. Né, eu não consegui dar sequência. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Não dei conta. A gente é notificado diariamente de diversas formas, e muitas das notificações, gente, a gente simplesmente ignora. Não tem como a gente acessar todas. A gente escolhe algumas, né, e outras a gente ignora. Umas a gente gosta, outras a gente não gosta tanto, como cobrança, por exemplo, né? Mas pensando sobre isso, nós todos somos notificados também por Deus, e diariamente. A gente precisa pensar sobre isso, como está a nossa sensibilidade com relação à notificação de Deus. Deus, ele fala com a gente. Deus, ele se comunica com a gente. Né? Então, é sério pensar um pouco mais sobre isso, relacionado a isso, e vocês provavelmente foram notificados de que tinha culto hoje. Né? E vocês foram os guerreiros que vieram. Então, muita gente não veio, né? Mas vocês vieram e aceitaram a notificação. Isso já é um ponto muito legal. E o texto base está lá em Atos 17. Né? Paulo está falando no Areópago lá, que era onde ficavam as cabeças pensantes, né, os representantes da sociedade, das cosmovisões que existiam na sociedade naquela época, ateniense. E Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, esquecendo o passado, notifica agora todas as pessoas, em todo o lugar, que se arrependam. Paulo estava falando isso, e é muito interessante porque, assim como a gente hoje recebe notificações de Deus, muitas pessoas que receberam essa mensagem de Paulo, ele estava falando sobre o Evangelho ali, estava falando sobre Jesus morto, Jesus ressuscitado, muitas pessoas respondem de maneira diferente. Se for ler o texto ali, acompanhar, vai ver que uns ignoram, né, uns até zombam de Paulo, mas alguns respondem positivamente. E a ideia dessa série é que a gente tente pensar sobre isso, como a gente responde a Deus. Na primeira mensagem dessa série, a gente viu que Deus, ele é um Deus revelador de si mesmo. A gente viu sobre o Antigo Testamento, como Deus, ele se revelou desde o Éden, já ele foi se revelando para a humanidade. Deus não é um Deus distante, pelo contrário, ele é um Deus próximo, que ele revela de si mesmo como ele quer ser conhecido por nós. Então, não é como o deísta acredita, que ele é um Deus que criou a humanidade, né, e botou o mundo a girar ali e sumiu. Não, Deus, ele se importa comigo. E aí vem o segundo ponto,
se portando com você, Ele quer que você saiba disso. Então Deus, Ele notifica a gente. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não dá importância, muitas vezes a gente nem sabe que Deus está notificando a gente, porque a gente está sem sensibilidade para isso. Então, lá em Romanos 1:20 a gente percebe, Deus, Ele fala que através da criação Ele nos notifica de que Ele existe. A criação revela, né, os atributos invisíveis dEle. Mas além disso, tem uma revelação maior, que é através de Cristo. Quando Cristo vem, é a revelação total. É o Messias, o prometido. E aí a gente tem isso sendo trabalhado na carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, para mim, é uma das que mais mexe comigo, porque é uma notificação muito direta de Deus comigo com relação ao Evangelho. Romanos 1,16 é o tema central da carta, fala sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando eu leio isso, para mim é muito forte, essa questão de eu não tenho como não me colocar na história. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de quem? É para a salvação do Tiago, se ele crê. Para mim, o texto de Romanos é um texto assim, é muito direto. Ele vem me confrontando de uma maneira muito forte. E para mim, essa carta, ela me exige, gente, me exige uma resposta séria. Né? Se a gente for pensar em todo o Evangelho que é tratado de Romanos 1-11, por exemplo, a gente vai entender que aquilo ali é muito sério. Né? Tudo que Jesus fez, todos os passos que Ele deu em direção a mim, exige uma resposta séria da minha parte. E hoje, nessa segunda mensagem da série, a gente vai ter mais uma ainda, mas nessa segunda mensagem eu queria tratar de Romanos 12, que é quando a carta vira o sentido de que de 1-11 é Deus mostrando como Ele se revelou para nós, quais os passos que Ele deu, todo o sacrifício de Jesus, que é a base do Evangelho. De Romanos 12-15, a gente vê a nossa parte. Aí a coisa fica um pouco mais profunda, a coisa fica um pouco mais da nossa parte. Até ali estava bom, a gente foi salvo, resgatado, misericórdia de Deus, mas aí entra o meu passo. Aí entra a minha parte na equação. Então, essa nossa parte, a gente precisa decidir. Né? Em primeiro lugar, é uma decisão. Você precisa decidir onde quer chegar. E isso vale para qualquer área da vida, né? Porque isso vai determinar até onde você vai ter que se sacrificar. A gente fala muito aqui em relacionamento com Deus, né? Diretamente, pregações, grupos cultivo, matérias que nós temos nas redes sociais. É sempre falado sobre relacionamento com Deus. É sempre falado sobre cultivar isso. É vida eterna. A vida eterna começa aqui já. É relacional. É Deus pessoal. E isso, gente, vai levar a gente a um relacionamento eterno com Ele. É o para sempre. É o vida eterna, é gozar disso para sempre. É um dia onde nunca mais vai ter sofrimento. Eu espero por isso ansiosamente. Nunca mais vai ter tristeza. É a vida eterna, plena. Só que para chegar lá, a minha parte exige um sacrifício também nesse nível. Se eu pensar só em vida terrena, é aqui embaixo. E o meu sacrifício talvez vai ser bem pequenininho. Não preciso sacrificar muito na minha vida terrena para ter só até aqui. Agora, quando eu estou falando de vida eterna, relacionamento com Deus, gente, o nível sobe. O nível, inclusive, de sacrifício meu. Então eu preciso entender até onde eu preciso me sacrificar. E isso é uma resposta séria para Deus. Isso é uma resposta séria dentro de todo o sacrifício dele, de Romanos 1-11, que a gente está vendo nessa carta. Provavelmente vocês já tentaram alguma mudança, né, na vida de vocês. Eu sou um cara que mudo, às vezes, assim, alguma coisa no visual. Né, quem me conhece desde pequeno sabe que eu tinha um cabelão. E eu não quis mudar meu cabelo, mas é porque caiu mesmo, começou a cair. Fica pouquinho, está mais ralo, tem que ir me acostumando. Mas assim, teve uma vez, gente, que eu pensei em mudar. Era aquele cabelo sempre arrumando, e vento, e gel, né? E uma vez eu fui nos primos meus e a gente decidiu do nada raspar a cabeça. E não falei nada para Marília, né, isso faz tempo.
E eu cheguei em casa com a cabeça raspada, gente. Imagina a cara dela. Foi um negócio assim, o que tu fez? O que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer agora? O que tu fez eu já vi. Era boné direto, né? O bonezinho, chamava de cotonete, cabeça raspada. Todo mundo tenta alguma coisa para mudar. É um negócio que a gente até ouve às vezes essa frase, mudar faz bem. E realmente faz bem. Fez para mim, para ela não, mas para mim fez bem. Não precisava estar arrumando mais o cabelo. Mudança, é uma coisa importante. É um negócio que todos nós fazemos constantemente. Quando Paulo fala, lá em Atos 17, que a mudança que Deus quer da gente é arrependimento, gente, é uma mudança radical. Arrependimento passa por eu me tornar alguém que eu não sou hoje. Eu me arrepender por atitudes que eu tinha antes de ser o Thiago que eu sou hoje. Ou o Thiago que eu quero me tornar. Arrependimento é uma mudança muito mais forte do que as mudanças que a gente está acostumado. E dentro disso, a gente pode mudar. As mulheres mudam mais do que a gente, né? As mulheres mudam mais cabelo, cor de cabelo, liso, encaracolado, eu não sei como é que chama essas coisas, mas é sempre mudando. E a gente tem que perceber isso, que é importante para os homens perceberem isso, tá? Mesmo que não saiba o nome, só diz que está diferente. E mudança é legal. Né? Mudança traz novos ares. Mudar de emprego, às vezes, é legal. Né? Novo. O novo chegando. Novas possibilidades. Mudar visual, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de apartamento. A mudança, em certo sentido, ela faz bem para a gente. Mas a gente precisa ter um filtro também de que a mudança, às vezes, se torna um problema. Quando a gente, por exemplo, tem uma amizade com alguém, um relacionamento com alguém, e essa pessoa faz alguma coisa para a gente, e a gente está tão habituado a mudar rapidamente, mudar constantemente, é muito mais fácil eu mudar de relacionamento. Meu amigo fez alguma coisa para mim, eu me afasto dele, arrumo outro amigo, porque amigo sempre vai ter. A mudança ela pode se tornar um problema para mim quando eu uso ela para fugir de problemas. E quando a gente fala em arrependimento, que é a mudança que Deus propõe para a gente, eu posso mudar amanhã, gente. Ir lá para o outro lado do mundo, deixar minha esposa, deixar trabalho, deixar colegas, deixar igreja. Amanhã eu posso fazer isso se eu quiser. Estou deixando todos os relacionamentos e problemas que eu tenho para trás. Mas isso não vai resolver nada. Vocês já tomaram decisões em que vocês acharam que vai resolver tudo agora, tudo novo. E depois de um tempo a frustração chega e, nossa, parece que está tudo igual ou até pior. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Posso deixar tudo para trás. Mas tem uma coisa que eu não vou deixar para trás. Eu não vou deixar para trás quem eu sou. Eu não tenho como deixar para trás o Thiago, as atitudes minhas. Não tem como deixar para trás o meu jeito de lidar com as coisas, a minha personalidade, meu egoísmo, meu orgulho. Quem eu sou, eu vou levar junto. E os meus novos amigos, eu vou criar problema lá também. Meus novos relacionamentos vai dar problema lá também. Trabalho também. Então, assim, a mudança que Deus propõe de arrependimento é diferente. O Ernest Hemingway, ele diz que você não pode fugir de si mesmo mudando de um lugar para outro. Se o Thiago não mudar o caráter, as coisas vão continuar sempre de mal a pior. Porque a gente é ruim. Porque a gente falha, porque a gente tem problemas. É por isso que Deus chama a gente ao arrependimento, a uma mudança genuína. E dentro disso, gente, a gente precisa diferenciar, então, o que é uma mudança simples nesse nível, né, mudanças cotidianas, da mudança que Deus propõe para mim. Eu já comecei a academia, sei lá, umas 15 vezes, eu acho, na minha vida. Comecei na segunda e parei na quarta. E o Z, que inclusive eu encontrei várias vezes. Começando também. É uma mudança que a gente começa e parece que vai dar certo, parece que, né? A mudança do arrependimento não é assim. Precisa de persistência, precisa de constância.
É um negócio que não é sempre agradável, nunca é agradável, na verdade, mudar quem eu sou, né? A gente quer receber notificações sobre tudo, menos sobre, Tiago, tu tem que mudar isso. A Marília, quando me notifica sobre isso, eu fico, na hora eu não gosto. Tiago, tu tem que mudar isso, essa coisinha aqui, ó. A gente não gosta de ser notificado sobre mudar quem nós somos. Dentro disso, na mensagem de hoje, a gente vai tentar entender como responder a Deus da maneira certa, como dar uma resposta séria a Ele, dentro do que Ele quer da gente, dentro de uma mudança real, uma mudança verdadeira, que está em Romanos 12, que é quando a carta aos Romanos ela vira a chave. Quando de Romanos 1 a 11, Deus fez um monte de coisas por mim, de Romanos 12 a 15 é a resposta que eu preciso dar para Ele. Romanos 12, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro passo que Paulo ele traz para a gente dentro de 3 passos que a gente vai ver hoje, do primeiro nível, né? E na próxima mensagem a gente vai ver que a gente atinge um segundo nível. Dentro desses 3 passos, o primeiro é: não tire os olhos de Romanos 1 a 11. Não tire os olhos de Romanos 1 a 11. Não tire os olhos da misericórdia de Deus. É como a Jo cantou hoje aqui, essa música nova, achei bem interessante, né, de que nós não somos merecedores, mas nós chamamos Ele de Pai. Eu não mereço ser filho de Deus. E dentro da compreensão da misericórdia de Deus, de Romanos 1 a 11, é todo o plano de salvação dele, é toda a misericórdia dele, é tudo acontecendo aqui, é tudo sendo dito ali para mim. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia respirar. O meu destino era um inferno, porque a minha história não começou no dia 18 de dezembro de 84, a minha história começou no Éden. É desde lá que o pecado vem nos prejudicando no mundo, e de que nós, como descendentes de Adão, nós, como o nosso representante lá, fez o mesmo que nós faríamos, a gente está destinado ao inferno, à maldição eterna. É ruim, gente. O nosso destino é terrível. Agora, existe a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que faz com que eu possa viver. É por isso que eu vivo, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho saúde. É por isso que eu não estou no inferno hoje. Então essa realidade, ela muda a nossa perspectiva de vida, né? Quantas vezes tu foi notificado hoje da misericórdia de Deus? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes hoje tu mesmo fez um exercício de lembrar da misericórdia de Deus por ti? O que Paulo está dizendo assim gente, não tirem os olhos da misericórdia de Deus. Sabe quando a gente está olhando um jogo de futebol, né? Sei lá, pega no teu time um final de campeonato, tu está concentrado, tu quer olhar aquele jogo, tu não quer ver no replay depois, tu quer ver o gol ao vivo. E aí alguém para na frente da televisão, isso sempre acontece, né? Sempre alguém vai fazer alguma coisa. Paulo está dizendo aqui não tire os olhos da televisão. Não tire os olhos da misericórdia de Deus. Não tira. Pega isso e grava em algum lugar. Grava na tua cabeça, na tua mente. Te lembra diariamente das misericórdias de Deus na tua vida, Tiago. Por quê, gente? Porque nós somos lembrados de outras coisas, não disso. As notificações que a gente recebe são: você merece. Tiago, tu merece o melhor dessa terra. Né? A gente tem muitos coaches que a gente segue que sempre dizem pra gente isso, algo relacionado a isso. Tu tem direito, cara. Tu tem direitos. Né? Tu merece o melhor emprego. Vai atrás, busca, corre porque tu vai conseguir. Tu merece o melhor que existe, não o pior. Tudo diz pra gente que nós merecemos. Que nós somos merecedores. Que a gente tem que ter sempre o melhor. E quando a gente lembra da misericórdia de Deus, não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós não merecemos.
A gente não merecia nada. Paulo diz que isso é a base para os próximos passos que a gente vai ter que dar. A gente tem que ter isso em mente. Não tire os olhos pelas misericórdias de Deus, ele está falando. Não tire os olhos disso. O que você faz hoje para se lembrar disso, das misericórdias de Deus? A gente sabe que a gente recebe notificações no YouTube, por exemplo, de canais que a gente curte, né, que a gente se inscreve. O que você tem feito para receber materiais que te lembram da misericórdia de Deus? Isso é importante a gente ter em mente e a gente trabalhar sobre isso. A gente pensar sobre isso, tomar atitudes que vão fazer nos lembrar, gente, da misericórdia de Deus. Primeiro passo, então, esse. Segundo passo, o texto continua dizendo, né, tendo em foco a misericórdia, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente hoje fez um culto aqui, né? A gente está acostumado a ouvir culto, a palavra culto para nós significa isso, é uma reunião que a gente faz todo domingo. Na verdade é muito mais do que isso. O nosso culto a Deus, isso acontece todos os dias. Eu lembro quando eu conheci a Marília, né, minha esposa, e eu estava malhando, estava na academia essa época. E aí começou olhares e tal, sedução, né? Olhar 43 e tal. Ainda tinha cabelo. Eu acho que foi pelo cabelo que eu peguei ela. E, sabe, né, o negócio começou ali, um namorinho, e aí foi indo. Chegou um ponto, gente, em que eu tive que tomar uma atitude de dizer, olha, casa comigo. Chegou um momento assim que eu disse, é isso que eu quero, é essa mulher que eu quero para minha vida. Vamos lá, eu quero uma resposta. Podia ter dito não, né? Podia, não sei se arrependeu ou não, eu disse sim. E disse sim. Deus nos abençoou, está com um filho vindo aí, né? Já 16 semanas e 4 dias, né? Graças a Deus. Muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo, Deus tem sido muito bom com a gente. Mas o que isso tem a ver, Tiago, com a mensagem? Deus, ele exige uma resposta séria da gente. Assim como eu fui lá com meu sogro falar para ele, né, falecido já, mas eu tive lá, cheguei lá de manhã dando boa tarde, né, tropecei no coisa. Até uma dica para vocês, eu fiz isso intencional, né, para distrair, ali, descontrair e tal. E ele disse sim, então vale, né, valeu. Deus, gente, ele espera de nós uma resposta séria. Eu exijo dela uma resposta séria. Deus, ele exige de nós não uma indiferença. Ele precisa de nós algo como eu quero ou eu não quero, Deus. E aí pensem comigo, gente, em todo o esforço de Jesus na cruz. Isso aqui, para mim, o Evangelho, né, a Carta aos Romanos, ela traz o Evangelho muito, muito forte. E eu queria que vocês imaginassem a cena de Jesus na cruz, porque quando a gente fala de Evangelho, não tem como não falar de cruz. Passou a reforma esses dias, foi muito forte isso, né? A reforma nos traz isso à mente, a cruz de Cristo, a morte de Cristo. Imagina Jesus ali crucificado, todo o esforço que ele fez por ti, e ele está ali na cruz pregado, já foi açoitado, já sofreu, né? Já foi cuspido, já foi humilhado, está com a coroa de espinhos, está sufocado já ali com dores na cruz. E a gente às vezes tem a ideia de que Deus morreu por toda a humanidade. E a gente fala isso como se fosse bem distante da gente. Quando a gente lê Romanos, isso traz a gente para mais perto da cena. A gente precisa se colocar na cena como a gente na frente dele na cruz, dizendo que o sacrifício dele ali é por mim naquele momento, não é por toda a humanidade. Quando ele está ali na cruz, gente, é por mim o negócio, é comigo a coisa, é séria. E isso exige uma resposta séria da minha parte. Como que a gente tem respondido isso? Às vezes a gente dá um oizinho para Jesus, e aí, domingo que vem eu volto de novo. Né? Um aceno, aquele abraço. Vocês percebem como exige uma resposta séria todo esse sacrifício dele? Eu gosto da tradução da Nova Linguagem de hoje, que diz: se ofereçam completamente. E isso é a verdadeira adoração. A palavra culto,
no grego, latreia, significa uma dedicação total em serviço e obediência. Por isso que na primeira mensagem a gente viu Paulo dizendo que era servo de Cristo, com ênfase. Porque realmente o culto é isso. O culto é eu ter uma vida dedicada a Deus em obediência e em serviço. Isso vai me tornar um verdadeiro adorador. Isso é o que me torna um verdadeiro adorador completamente compromissado. O que isso quer dizer? Vocês já viram alguém completamente compromissado com alguma coisa? A pessoa se torna modelo naquilo. Né? Um cara que estuda piano, se dedica completamente ao piano. O cara vai se tornar um modelo. O Márcio está aqui. O Márcio é um exemplo disso. A pessoa ela se torna referência. Por mais que o Márcio trabalhe, né, Márcio? E ainda consegue se dedicar. Mas uma pessoa que se dedica completamente a uma coisa, se torna o líder no negócio. Se torna o líder no negócio. As pessoas querem seguir. Ele é modelo. O que Deus está dizendo para a gente, no segundo passo, é Ele quer que nós nos tornemos adoradores dele. E não só adoradores de domingo. Adoradores dia a dia. Adorador de verdade. Completamente dedicados a Ele. Isso é o nosso culto a Deus. Isso é o nosso culto. Às vezes a gente pensa que, não, mas o que importa é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Isso na época, quando Paulo fala, gente, naquela época as pessoas elas tinham muitos pensamentos diferentes. E alguns pensavam que o que importava era só o plano das ideias, não o corpo. Então, o teu corpo vai morrer mesmo. O que importa é o que tem aqui dentro, né? A tua alma. Então o corpo, pode fazer o que tu quiser com o teu corpo. Tanto que Paulo combate o gnosticismo da época, né? A carta aos Colossenses é escrita diretamente para isso. Paulo diz, não, gente, não é só a mente que importa. O teu corpo importa para Deus. Deus quer o teu corpo, Deus quer que tu adore a Ele com o teu corpo, santifique. Deus quer que tu te torne um exemplo, um modelo de adorador através disso aqui. Através do teu corpo. E aqui entra um conceito importantíssimo, né, dentro do segundo passo. O segundo passo é, torne-se um adorador. Nós não somos por natureza. Isso a gente precisa entender. Deus quer que eu foque nas misericórdias dele por mim. E depois eu me torne um adorador a Ele. Como? Com o meu corpo. Em primeiro lugar, com o meu corpo. Isso aqui, gente, é um conceito que a gente precisa entender para fazer isso da maneira certa. Que é que Deus ele não quer presentes seus. A Marília fez aniversário sexta-feira agora, quase errei. E eu disse para ela, amor, estou aqui, teu presente. Não deu certo, né? Nunca dá. Porque a gente gosta de ganhar presente. Eu gosto de ganhar presente. Eu dei presente sim para ela. Todo mundo gosta de ganhar um presentinho. Só que com Deus é desse jeito que eu falei. O que Deus, na verdade, quer de mim como um adorador, Ele quer que eu me torne o presente. É isso que Deus... Deus ele é muito mais simples do que a gente. Deus ele quer que eu chegue para Ele e diga, Deus, está aqui, eu sou o teu presente. Isso exige uma mudança interna. Isso exige eu me tornar quem Deus quer que eu seja. Eu me tornar um presente de adoração. Como, Tiago, a gente adora a Deus, então? Vamos lá, não é no culto do domingo só, isso é uma partezinha. Né? Eu não vou me tornar um líder de adoração, eu tenho que me tornar que nem a Jo, o Elias e o Bruno, né? Cantar aqui. Não, se tu é que nem eu, melhor não. Se não tem voz, melhor não fazer. O que é então líder de adoração? O que é eu quero ser? Eu quero dar esse segundo passo. Paulo fala, 2 textos que eu acho importante a gente frisar. O primeiro deles, gente, está lá em 1 Coríntios 8, 6, 18 a 20. Onde Paulo ele diz bem claramente, relacionado ao nosso corpo. Ele diz assim, fugir da impureza, foge. Pensou em relação sexual ilícita, pensou em qualquer coisa com o teu corpo que Deus não se agrada. Foge, corre. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por preço. Lembra na cruz? Não foi de graça. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que acontece? A sequência. A gente recebe uma notificação de Deus, alguém fala para a gente do Evangelho, de alguma maneira a gente recebe o Evangelho. A gente então passa a entender as misericórdias de Deus por nós, e que nós não somos merecedores de nada. E aí a gente vai dar um passo de adoração a Deus, um passo de se tornar a habitação do Espírito Santo. Já pensou nisso? Para onde eu vou, eu levo Deus comigo. Isso é instantâneo, gente. É instantâneo. Ele passa a habitar em mim no momento em que eu decido por Ele. E o nosso relacionamento com Deus, ele passa não mais de um contato quando eu quero, tipo as notificações que a gente rejeita, mas ele passa a ser um contato direto, 24 horas, porque ele está habitando aqui dentro. Então ele está vendo tudo que eu faço, ele está vendo onde eu vou, ele está vendo a maneira como eu trato a minha esposa, ele está vendo a maneira como eu trato meus colegas de trabalho, ele está vendo tudo, gente. Eu não tenho como deixar Deus de fora. Deus, só um pouquinho aí que eu vou ali fazer um negocinho e já volto. Como a gente faz com as pessoas. Porque Deus, o meu corpo agora, é templo do Espírito Santo, ele habita em mim e o meu corpo é para a glória dele. Meu corpo se torna um objeto para a glória de Deus. Pensa alguns segundos aí, o que tu tem feito com o teu corpo? Você tem perguntado para Deus o que Ele quer? Tem perguntado para Deus se Ele se agrada? Tem perguntado para Deus se realmente é isso que vai deixar Ele feliz? Se realmente o que tu está fazendo é para a adoração dEle? É importante a gente refletir sobre isso, porque o nosso corpo não é nosso mais. Não sois de vós mesmos. Esse é um passo que a gente precisa dar, dentro da compreensão de que nós somos de Cristo. E se a gente for pensar em tudo mesmo, a gente vai entrar até na área sexual, que é especificamente o que Paulo está falando aqui. Na área sexual, que é uma das áreas, gente, que mais afasta pessoas de Deus. É uma das áreas mais difíceis. Porque eu penso assim, Deus ele não vai se importar com isso. Né? Como faziam os gnósticos da época. O corpo ali Deus releva. Não. O corpo é para a glória dele. Aí, entre quatro paredes, Deus não vai se meter. Vai se meter. E, inclusive, isso não é uma coisa ruim. Deus não tem vergonha do sexo. A gente tem um tabu com isso. Foi ele que criou. Deus não tem vergonha nenhuma disso. Agora, ele exige, ele pede que a gente faça dentro dos parâmetros que ele colocou para a gente, porque vão ser o melhor para a gente. Então, Deus, gente, ele vai aplaudir. Deus, ele vai, isso aí, garoto, vamos lá. Se está com problema, vamos buscar uma solução, vamos buscar resolver isso aí. Por quê? Porque é para ser bom, é para ser prazeroso, é para ser uma coisa boa. Agora, aí vem o porém. Né? Se meu cônjuge não está gostando de mim da maneira que o meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho faz. Tiago, tu não sabe o que acontece comigo no meu casamento. Tu não sabe como é difícil. E tem a outra pessoa lá que me atende. Acontece isso. O que Paulo está dizendo? Foge, cara. Foge, mulher. Foge disso. Tu é templo do Espírito Santo. Não dá lugar para isso. Resolve o teu problema. Não muda de relacionamento. Muda internamente. Tenta trabalhar o teu interior para ver se não vai melhorar a coisa. Tiago, mas tu não entende. Né? Eu tenho desejo pelo mesmo sexo. Mesma coisa. Teu corpo é para a glória de Deus. Mas é difícil. Aí entra aquela questão, até onde eu estou disposto a me sacrificar? Porque eu quero chegar lá. Pode ser muito difícil, pode. Né? Eu não iniciei a mensagem dizendo que ia ser fácil. A gente sabe todo o esforço de Deus para nos resgatar dentro da misericórdia. E quando eu estou vendo Jesus na cruz, ali, o que Paulo está querendo dizer para a gente é assim, Tiago, tornar um adorador é o seguinte, é tu chegar no final do dia diante de Deus e imagina isso, né? Contempla isso. Por isso que é importante ler a Bíblia de maneira imaginativa. Te coloca lá no Gólgota. Te coloca lá.
e te torna um presente. Chega diante de Deus todo dia de noite e diz para Ele, Deus, estou aqui e sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu recebi proposta para trair minha esposa, eu recebi proposta para uma relação sexual ilícita, eu recebi proposta para um monte de coisas. Mas hoje, Deus, eu decidi não fazer nenhuma delas. Rejeitei, porque eu quero ser um presente para o Senhor. Eu quero que o meu corpo seja um presente para Ti. Para mim, gente, isso é uma das coisas mais bonitas que existe. Eu abri mão de coisas porque eu quero agradar o Senhor. Por resposta ao sacrifício todo dele, eu decido me sacrificar nesse nível aqui. Porque ele se sacrificou num nível muito maior. Ele, inclusive, sofreu para que eu não precisasse sofrer o que ele sofreu. Adore a Deus com o teu corpo. Te torne um presente para Ele. É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. É isso que vai me tornar um presente para Deus. Segundo texto que Paulo trabalha, que é importantíssimo também, é o texto aos Colossenses, capítulo 3, 23, 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A gente passa mais tempo da nossa vida, a maior parte do tempo, no trabalho. Como eu me tornar um adorador de verdade se eu não adorar no trabalho também? Aí talvez alguém já pensou aí em cantar no trabalho. Ah, eu tenho que cantar agora lá. Não faz isso. Né? Se tu for parecido com a minha voz também, é pior ainda. Então não faz. Ninguém merece ouvir a nossa voz. Né? E outra, que Paulo não está falando sobre isso, gente. Paulo está falando sobre uma vida de adoração dedicada à obediência e ao serviço a Deus. Então vocês já pararam para pensar que o trabalho ele se torna um ato de adoração? Tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração. Meu trabalho eu preciso fazer de todo o coração. Mas como eu vou fazer de todo o coração? Como que eu conseguiria fazer isso de maneira prática se o meu patrão é um encapetado? Ah, tu não sabe, Tiago, a situação que eu passo lá. Né? Às vezes acontece, a gente precisa do emprego, precisa do salário e não tem outra oportunidade. O que a gente vai fazer? Como que eu vou ter motivação para na segunda-feira levantar e ir trabalhar de todo o meu coração? Não dá. Essa situação aqui, a carta aos Colossenses, é uma das cartas na prisão de Paulo. Isso me chama a atenção porque é um dos textos onde ele fala sobre o todo o coração, fazer de todo o coração, e ele está preso. Isso me deixa em conflito, gente. Imagina a tua realidade. Animando pessoas, vamos lá, gente, vamos fazer de todo o coração o que vocês têm para fazer. Aí, onde é que tu está, Paulo? Eu estou preso aqui, mas está tranquilo. Tá ótimo, está perfeito. Eu estou onde eu deveria estar. Porque eu estou agradando a Deus com o que eu estou fazendo. Que realidade é essa de Paulo? Paulo, ele entendeu, gente, as misericórdias de Deus. Paulo ele se tornou um adorador no seu corpo. Paulo se tornou um adorador no seu trabalho. Paulo dedicou a sua vida a Deus. E uma verdade que a gente precisa entender é que eu não trabalho para o meu patrão. Né? Se teu patrão é ruim, seus colegas de trabalho, relacionamento, o que for, tu não trabalha para o teu patrão, porque tu trabalha para o Senhor. Isso nos dá uma motivação diferente, porque quando eu saio de casa de manhã para trabalhar, eu não vou pensar em como lidar com o meu patrão apenas. Eu vou pensar, Deus, hoje eu tenho tais coisas para fazer, hoje meu patrão pode me mandar fazer um monte de coisa, e eu quero fazer tudo da melhor maneira para o Senhor. Eu quero fazer tudo, Senhor, para te agradar, eu quero fazer tudo perfeitamente, assim, tudo dentro da perfeição, porque eu quero fazer para ti. Tudo que eu for fazer. De todo o meu coração. Ah, mas o patrão está te xingando, mas está dando tudo errado, pessoas estão te invejando, pessoas estão falando mal de ti. Não interessa. Eu estou fazendo isso porque o próprio Deus está habitando dentro de mim. E ninguém vê isso. Mas eu estou fazendo o melhor porque Ele está vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo. E outra coisa interessante que o texto traz é que o nosso salário também não vem do patrão. Ah, mas como, Thiago? Né? Onde é que tu recebe? Tu recebe de uma caixa espiritual?
A gente recebe o salário do patrão, é lógico. Mas o nosso patrão, ele está aqui e Deus está aqui. É Deus quem permite o patrão que a gente tem. Porque o nosso sustento, a nossa recompensa não é terrena. A nossa recompensa não é em bens materiais, gente. Pensa num salário bom que tu ficaria confortável. Pensa nesse salário. Quando eu chegar nesse salário, se eu chegasse nesse salário, nossa, eu ficaria muito bem. Esse salário não chega nem perto da recompensa que Deus tem para a gente. Porque é dele que vem o meu sustento. E sustento, gente, é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que míseros milhões, bilhões. Isso é miséria. Perto do sustento que Deus tem para mim, que Deus me cuida, que Deus me dá saúde. O que seria de mim com bilhões sem poder respirar? O sopro de vida vem de Deus. O espírito de vida, o fôlego de vida vem de Deus. Tu quer coisa mais valiosa do que isso? E sem falar na herança, na recompensa ainda eterna, que a gente tem para receber. Isso me dá, gente, um ânimo, isso me torna uma pessoa diferente. Isso me torna alguém que trabalha por outros propósitos, alguém que trabalha por outras coisas, não mais apenas por dinheiro. Isso me torna alguém que tenta fazer as coisas da melhor maneira possível. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu estou empolgado para ir trabalhar amanhã. Porque amanhã eu quero fazer tudo dentro da perfeição. Por quê? Porque eu vou chegar diante de Deus no final do meu dia e vou dizer para Ele, Deus, hoje, meu patrão hoje merecia uma resposta dura. Hoje meus colegas, mas Senhor, hoje eu me calei, hoje eu fiz o melhor. O Senhor viu o que eu fiz? Eu fiz o melhor porque eu quero ser um presente para Ti, Senhor. Eu quero ser um presente. Eu quero me tornar um presente para o Senhor. Eu quero Te adorar com tudo que eu tenho, com o que eu sou. É o que a gente cantou aqui. Com o que eu tenho e com o que eu sou. Esse é o segundo passo. Né? Torne-se um adorador. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Tome atitudes que vão te levar a isso. E o terceiro passo que Paulo apresenta para a gente, não vos conformeis com esse século. Isso aqui é um negócio muito interessante, porque conformar é eu me tornar igual. Né? Conformar é eu não resistir a uma pressão e eu me tornar igual àquilo, aquele molde, me moldar aquilo. Terceiro passo importantíssimo, depois de eu entender as misericórdias de Deus por mim, depois de eu dar um passo de me tornar um adorador de verdade, rejeite o mundo. Esse é um terceiro passo que vai levar a gente para um nível de adoração, para um nível de vida com Deus, de relacionamento com Deus, gente. De uma firmeza de fé. De uma fé não levada por qualquer evento de doutrina, mas uma fé genuína, enraizada. Não se molde. Rejeite o mundo. Quando a gente ouve rejeitar o mundo, a gente pensa geralmente em aquilo que a gente fazia antigamente, né? Que diziam pra gente, não pode tomar bebida alcoólica, não pode fumar, não pode jogar bola, não pode ter televisão em casa. Um monte de coisa que a gente ouviu sobre rejeitar o mundo. Rejeite o mundo. E a gente entende que é muito além. Isso é muito superficial, isso é muito bobo. Rejeitar o mundo passa, gente, por eu ter uma fé centrada no Evangelho, onde, quando eu sair ali fora, amanhã, e todos nós vamos sofrer pressões amanhã, essa semana, esse mês, sempre nós vamos sofrer pressões na nossa fé. Pressões que vão fazer a gente pensar e repensar a nossa fé. Pressões que vão dizer pra gente assim, cara, tu acredita em Deus. Tu vai na igreja. Tu acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Tu acredita? Tu dá dízimo. Pessoas, elas zombam disso. E a gente ouve isso. O que a gente faz?
Não, não vou mais, nunca mais olhar para essa pessoa, rejeitar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo não te molde a isso. Ouvir a pressão, tranquilo, posso escutar a pressão, mas eu posso ser educado com as pessoas também. É só eu não me moldar a essa pressão. Não é eu ir para um monastério e ficar lá lendo a Bíblia o dia inteiro. E rejeitei o mundo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para mim rejeitar no sentido de não me tornar como. Se eu sofro pressões na minha fé, eu preciso ter a minha fé fortalecida para dizer sim, cara. Eu acredito na Bíblia, sabe por quê? Sim, eu acredito em Jesus, sabe por quê? Sim, eu dou meu dízimo porque eu acredito na missão. Eu preciso dar razão da minha fé. Eu preciso ter a minha fé fortalecida, eu preciso ter a minha fé enraizada em Cristo, decidido, focado em Jesus. E focado em Jesus é interessante porque Jesus ele foi o meu modelo. A gente viu na primeira mensagem isso. Meu modelo de pessoa, todos nós temos modelos de pessoas, né, onde a gente se inspira, né, onde nós queremos nos tornar iguais tal pessoa. Aquela pessoa para mim é importantíssima. O nosso modelo como cristão é Jesus. Jesus é o meu modelo. E quando Jesus sofreu pressões, e ele sofreu, inclusive com a sua fé, gente. Jesus, homem, ele foi tentado pelo diabo antes do ministério dele começar, na sua fé. O diabo tentou ele e veio pressão para ele. Jesus poderia ter pensado assim, mas será que eu sou o Messias mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? E Jesus resistiu à pressão do diabo. Jesus resistiu à pressão e ele não se moldou, não se conformou. Então Jesus ele mostrou para mim que é possível sim eu me sacrificar, eu sofrer pressão, mas eu já tenho dado os 2 primeiros passos. Lembro da misericórdia e eu lembro que eu sou um adorador. A pressão vai vir. A pressão vai vir na minha fé? Vai vir na minha fé. E tem um conceito importantíssimo sobre rejeitar o mundo, que a gente precisa também ter em mente, que rejeitar o mundo não é sobre você não possuir coisas. É aquilo que eu estava falando antes. Não é sobre eu possuir ou não possuir coisas, sobre eu beber ou não beber, sobre eu ter uma televisão ou não ter, obrigado, Fernando. Sobre eu ter alguma coisa ou não ter alguma coisa. Não é isso. O rejeitar o mundo é sobre coisas não possuírem você. Por quê? Porque como eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, Deus não me divide com ninguém. Não podeis servir a 2 senhores. Como eu não sou mais de mim mesmo, o meu corpo é a habitação do Espírito Santo, eu não posso ser possuído por os meus desejos antes que eu tinha, né? E os desejos que eu não conseguia segurar, eu não conseguia, eu era escravo de tais desejos, eu era escravo de tais práticas. E aí? Eu sou de Deus ou eu sou escravo de alguma coisa? Por isso, não é sobre ter coisas, mas é sobre coisas não me possuírem. Deus sabe como, quando a gente é possuído pelo pecado, isso faz mal para a gente. Como isso estraga a gente. Como tu tem um pecado que tu não consegue abandonar, como isso faz mal, como isso me estraga, como isso me deixa mal. Deus sabe muito bem disso. Por isso que Deus ele quer nos libertar das amarras, Ele quer libertar a gente da escravidão do pecado. E Ele quer me deixar livre para viver uma vida com Ele. Né? Paulo fala sobre a gente focar na misericórdia. Isso é interessante, porque a gente vai sofrer, além da fé, a gente vai sofrer pressões, gente, das mais diversas, relacionadas aos nossos desejos. A gente vai ser tentado no mundo. Nossos prazeres, né? Coisas que nos chamam a atenção, que brilham nossos olhos, coisas que, os desejos da carne, né? Os desejos ali aflorados. A gente vai ser tentado nisso também. E o nosso modelo também é Jesus nisso. Jesus foi tentado em tudo e em nada ele pecou. Quando a gente olha para isso, eu preciso manter os olhos no meu modelo. Nada pode me distrair dele. Tem um efeito que é chamado de efeito Mandelbaum, não sei se vocês já ouviram falar, que é um efeito quando a gente está olhando para alguma coisa concentrado,
no vidro do carro, por exemplo, e aí vem uma tempestade e tal, e a gente está focado muito tempo olhando, a gente pode focar no vidro, que está até 1 metro de distância ali, e a gente perde a visão periférica. O nosso olho entra em estado de relaxamento e a gente fica meio que paralisado, hipnotizado, a gente perde a noção do todo. Isso é muito perigoso para piloto de avião, isso é muito perigoso para a gente quando está dirigindo. Quando a gente está focado na vida com Deus, eu quero mesmo ser um adorador, eu quero mesmo ter uma vida com Deus, um relacionamento sério com Ele, vão vir coisas, gente, para nos distrair. A gente precisa estar focado a ponto de, tem uma coisa me distraindo, eu não preciso olhar mais do que uma olhada só. Né? Eu posso desviar o olhar. Eu posso não ficar concentrado naquilo a tal ponto de eu me perder, porque a gente pode se perder sim. A gente pode ter entendido o Evangelho, a gente pode ter dedicado a nossa vida para Deus, pode ter se tornado um adorador, pode ter feito um monte de coisas relacionadas à vida com Deus, e a gente pode cair. Isso é muito sério. Porque a gente pode se distrair com as coisas do mundo, por isso Paulo alerta para a gente rejeitar as coisas desse século, rejeitar as tentações. Esses 3 passos, né, para encerrar, esses 3 passos, gente, eles vão nos levar a um nível de relacionamento com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. São 3 passos que nos levam a um arrependimento genuíno, que é a resposta que Deus pede para a gente. Não tire os olhos da misericórdia de Deus. Não tire. Primeira coisa, lembre, quando alguém te disser assim, tu pode tudo, beleza, relacionado a buscar um melhor emprego, buscar algo melhor, me tornar alguém mais capacitado na área, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas assim, não deu certo, e agora? Eu merecia tal coisa e não deu certo, como fica? Já largo Deus para lá. Já perdi a minha fé. O que Paulo está dizendo é isso. Não. Lembra da misericórdia dele? Lembra dele na cruz lá? Lembra que tu não é merecedor de nada? Não te esquece do sacrifício dele por ti. Lembra disso diariamente. Lembra dele na cruz por ti. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Torne-se um adorador. Isso vai fazer diferença, gente, no nosso trabalho, na nossa vida com esposa, com esposo, com família, com amigos. Isso muda a nossa maneira de viver. Teu corpo, consagra para Deus, dedica a Deus. Deus, o que o senhor acha disso? Eu vou fazer porque agrada o Senhor. Rejeite o mundo. Rejeite os desejos carnais. Rejeite aquilo que te afasta de Deus. Rejeita, foge, como diz Paulo. Foge disso. E tem uma coisa importante que a gente precisa frisar sempre. É que a gente não precisa fazer isso sozinho. Isso que é o melhor, gente. A gente tem uma comunidade cheia de pessoas iguais a gente, com os mesmos desejos, com os mesmos erros, falhas. Pessoas que também estão tentando chegar nisso, pessoas que também estão ali no caminho. E todos nós podemos nos ajudar. Todo mundo pode estar junto nisso. A gente pode estar andando junto. É isso que é a ideia de Cristo, quando Ele cria a igreja, é para isso. Ajudem uns aos outros, amem uns aos outros, deem o ombro um para o outro, ajude o mais fraco. A gente tem um ao outro. Qual a resposta sua para Deus? Dentro dessa série, a gente viu que Deus ele fala muito com a gente sobre o que Ele fez, sobre o sacrifício dele, sobre tudo, todo o plano de salvação do Tiago. Como o Tiago vai responder para ele de maneira pessoal? Eu queria que esses 3 passos, a gente focasse neles, a gente tentasse essa semana trabalhar isso, né? Pensar sobre isso, refletir sobre isso e dar uma resposta, gente, à altura, nesse nível aqui. Deus, eu quero, sim, eu quero isso para mim. Eu quero dar uma resposta séria. Tomar uma atitude séria com Deus, que Ele merece uma resposta séria a nós. O sacrifício dele foi muito por nós. Vamos levantar para a gente orar?
Deus, muito obrigado. Muito obrigado